Se a gente for pegar o que está acontecendo com ele, o sintoma guia, digamos assim, qual vai ser o nosso sintoma guia, termina sendo aquilo que a gente desde o início já percebeu, essa fadiga, sintomas de fadiga arrastada normalmente faz com que a gente tenha algumas possibilidades, né? Fadiga é um dos piores sintomas para você ouvir, porque qual o significado de fadiga do ponto de vista prático? O que causa fadiga? Tudo pode causar fadiga, de depressão causa fadiga, de inanição, não como, câncer causa fadiga, né? Então, mas quando a fadiga vem como queixa principal associado com o comportamento de uma pessoa adoentada, entende o que eu quero dizer? Não estou falando de uma condição psicossomática, onde a pessoa está fadigada, indisposta, que fibrolike, né? A síndrome fibromialgica, né? A encefalomielite miálgica, que é o quadro de síndrome de fadiga crônica. Síndrome de fadiga crônica é uma entidade nosológica, normalmente pós-viral, pós-infecciosa, que é síndrome de fadiga crônica, SFC, encefalomielite miastênica, que chama, porque é um processo inflamatório neuroimunológico de causa pós-infecciosa, principalmente pós-viral. Depois do Covid virou long Covid e tal, mas que a gente sabe que essa porra já existia e já é uma coisa conhecida, que qualquer uma pessoa pode ter, e que gera síndrome de fadiga crônica. Então, o sintoma fadiga, quando ele aparece, normalmente a gente tende a não valorizá-lo. Entende? Por quê? Porque muita coisa faz fadiga, ele é um sintoma que ele é muito inespecífico, você termina não querendo se apegar nele. No entanto, aqui é um perfil diferente, porque veja, a fadiga está sendo trazida como algo significativo nesse paciente, exato, e mais do que isso, ela vem num paciente que, obviamente que tem a beira do leito, mas que a descrição é de um paciente doente. É uma fadiga num cara que perdeu 5 quilos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma fadiga numa pessoa doente. É diferente de uma fadiga crônica onde você olha para a pessoa ectoscopicamente, ela não está consumida, ela não está doente, no ponto do sentido de você olhar e falar, faces, sabe? Pô, essa pessoa tá mal e tal. Não, é uma pessoa que está às vezes rígida, por mais que esteja faces depressiva, mas você vê que ela não está adoentada, perda de peso, chupada. Deu para entender? É aquilo que você vê no consultório muitas vezes. Então, oi? Bag, bom estado geral, né? Você vê se a pessoa está no consultório, pô, a pessoa está em um bom estado geral, por mais que ela possa estar com o humor deprimido, mas você vê que o estado geral dela tá bom. Exatamente. Esse é o paciente que você deve olhar no leito e ver um regular estado geral. Tá sonolento, tá entendendo? Então, e se fadiga foi parte de problema principal para ele, não sei se é o primeiro sintoma, mas é o principal para ele, no contexto de patologia, eu dou valor, isso é síndrome anêmica em regra. Isso, quando ele começou a falar, eu falei, eu quero ver como é que esse cara tá corado. Porque esse cara não deve estar corado, esse cara tem que estar descorado pra caramba. E aí no exame físico está descorado, 4 cruzes em 4, ou seja, isso é um indicativo de que ele tem síndrome anêmica. Então, como é que a síndrome anêmica se apresenta pra gente? A síndrome anêmica se apresenta com fadiga, se apresenta com astenia, se apresenta com dispneia progressiva aos esforços, confunde com insuficiência cardíaca. Dispneia, não consigo fazer os esforços que eu fazia antes e tal. Então, essa é a sintomatologia da anemia, né? Porque a gente pensa, como é que a anemia se apresenta? Ou achado do laboratório, não se apresenta em hipótese nenhuma, ou sintomas anêmicos. E os sintomas anêmicos envolvem dispneia progressiva aos esforços, fadiga, astenia. Tá entendendo? Então, assim, o que esse cara tem? Síndrome anêmica. O que está fazendo a síndrome anêmica dele? Não sei. A gente tem que raciocinar em cima da anemia. Será que é só uma anemia, ou tem uma bicita, ou tem uma pancita? Não sei. Mas que tem anemia tem, está na minha mão. Essa lesão na perna dele, que foi trazida, está muito solta, assimétrica, unilateral, não tem muita dor descrita, teve lesão bolhosa, ele está nasarcado, tem estase jugular. Eu não sei se essa lesão surge após um edema quebra a barreira, ele fez uma celulite erisipela naquela região e está com infecção de partes moles inocente, que não tem relação direta com a doença de base que a gente vai raciocinar, deu para entender o que eu quero dizer? Ou se eu vou casar síndrome anêmica mais lesão cutânea ulcerada. Entende onde eu estou querendo chegar? Porque se eu casar síndrome anêmica com lesão cutânea ulcerada, eu vou valorizar uma dermatose neutrofílica. Um grupo de patologias cutâneas, infiltrado neutrofílico, onde você tem algumas doenças elencadas, dentre elas pioderma gangrenoso, síndrome de Sweet. Você vai ter uma sequência, né? A própria gonococcemia disseminada é isso, psoríase pustulosa é isso. Então você tem várias, BC faz isso. Então as dermatoses neutrofílicas
como manifestação de uma doença que faz síndrome anêmica. Quem é que tem isso? Então, as dermatoses neutrofílicas, em especial SWEET, SWET, de doce, não é doce não, mas síndrome de SWEET e pioderma gangrenoso são duas manifestações cutâneas que podem ser primárias, idiopáticas ou secundárias. E quando elas são secundárias, uma das principais causas são doenças hematológicas, leucemias, linfomas. Entende o que eu quero dizer? Então, mieloma, não importa. Então, se a gente botar isso na balança, pegar essa lesão cutânea e eu valorizar, isso depende do exame físico, depende das características, se eu valorizo isso, eu junto com síndrome anêmica, eu encurtei o diagnóstico muito. Porque a síndrome anêmica pura vai ser um pouco mais um balaio, aceita muita coisa. Eu não vou nem pegar perda de peso agora, mas só isso daqui já me faz ter essa possibilidade. Mas a descrição não me foi muito típica. Indolor, pioderma gangrenoso é uma dermatose neutrofílica que o diagnóstico é clínico, não é histológico, não é biópsia, é clínico. E o pioderma gangrenoso tem um macete. Tem vários tipos de pioderma, tem o pioderma clássico, o pioderma estomatal, o pioderma dorso de mão. Você tem várias coisas diferentes de pioderma. Mas um marco de pioderma é o seguinte, é uma lesão que cresce rápido, ela cresce centímetros em questão de 24 horas, é extremamente dolorosa e a dor é desproporcional ao tamanho da lesão. Às vezes ela começa como uma pústula, como se fosse uma espinha, uma foliculite, e 2, 3 dias depois já está com a úlcera. Ela cresce rápido. E junto com isso, mesmo ela pequenininha, ela tem uma dor desgramada, uma dor desproporcional. Então, o pioderma gangrenoso, que é uma entidade que poucas pessoas às vezes conhecem, e não é tão incomum como parece, como se fala, boa parte das erisipela celulites às vezes são um pioderma gangrenoso que infectou, fez infecção secundária, porque o pioderma ele é estéril. O pioderma gangrenoso é uma doença cutânea sem bicho, ela é estéril. Então, a biópsia, muitas vezes, quando feita, é para dizer se tem bicho ou não. Mas não para dizer que é pioderma. É para afastar outra coisa. Não para dizer que é pioderma. Porque o diagnóstico de pioderma ele é clínico, eminentemente. Inclusive, cuidado com a biópsia, porque é uma lesão altamente patérgica. Quando a gente fala patergia, qualquer estímulo mecânico faz com que ela possa aumentar e piorar. Então, são úlceras que você tem que tomar cuidado até com a abordagem cirúrgica, porque às vezes você quer fazer uma abordagem cirúrgica, não precisa de cirurgia plástica, quer fazer algum procedimento, porque as úlceras às vezes são violentas, grandes. Tem que tomar cuidado porque a manipulação pode fazer com que ela aumente. Então, o pioderma gangrenoso tem essa característica de esse fenótipo de patergia. As dermatoses neutrofílicas, de uma maneira geral, tem esse cheiro patérgico, tá? Então, nesse paciente não é pioderma, porque não dói. Não dói. Aí eu falei, não é. Síndrome de SWEET. SWEET faz lesões cutâneas. Eu estou perguntando, valorizando mais as dermatoses neutrofílicas, porque eu estou casando com anemia. Tá? Então, a síndrome de SWEET é mais queima, arde, pode pegar fácil, são mais lesões um pouco mais difusas, não costuma ser uma lesão isolada no meio de uma canela, isolada lá. Então, eu não vou valorizar a princípio essa lesão na perna aqui, não. Não sei se eu vou me apegar a ela por enquanto, mas vou me pegar a anemia, e se a gente tem uma anemia como carro-chefe do nosso problema, a anemia se aborda como? A anemia se aborda com... São 3 formas de você ter anemia, basicamente. Tá? Ou você está perdendo, ou você está destruindo, hemólise, ou você não está produzindo na medula. Obviamente que elas podem se combinar, mas perdendo, normalmente é trato gastrointestinal, que a gente mais vê acontecer, especialmente idoso, a câncer de estômago, sangue oculto nas fezes, melena, investigar câncer, doença péptica, não é assim? Usa aspirina, tal. Então, perda. E aí a perda vai gerar uma anemia ferropriva, né, carencial. Mas é mecanismo de perda. O mecanismo de destruição hemolítico, se a gente já discutiu isso algumas vezes, qual braço de hemólise vai ter? Uma hemólise microangiopática, uma hemólise autoimune, né? Você tem inúmeras formas de hemólise por uma hemoglobinopatia e assim por diante. O que é que ele tem contra a hemólise na minha percepção? A ausência de icterícia. Uma hemólise dessa magnitude, que faz você estar descorado 4 cruzes em 4 com síndrome anêmica, eu esperaria no exame físico um grau de icterícia. Lembrando que a icterícia é sempre leve nos quadros hemolíticos, por quê? Porque é de bilirrubina indireta. Então assim, eu falei, poxa, a hemólise nesse contexto está um pouco menos provável a destruição, né? E aí você vai para o terceiro braço, que é falta de produção. Não produzo, não estou produzindo. Por quê? Porque eu não tenho matéria-prima para produzir, ou porque a medula está destruída e eu não produzo mesmo. Então não tem matéria-prima para produzir, por exemplo, deficiência de B12. Deficiência de B12 você pode terminar dando uma déficit de produção. Tá? É até uma hemólise, entre aspas, intramedular. A gente chama de leucoeritroblastose ineficaz.
Ou seja, ela é ineficaz à produção e a botar para fora, tá certo? A hemácia. Por isso que ela sai grande, megaloblastose, porque o B12 faz associação com o ácido fólico, faz a metilação do DNA e tal, e aí ela sai, ela é graúda lá dentro, é eritroblasto. Então, como ela não é metabolizada totalmente, ela termina saindo graudinha, entendeu? Ela sai com um VCM grande. É por isso que ela é megaloblástica. Então, a falta de produção pode ser uma anemia, aplasia pura de células vermelhas. Você tem uma doença neoplásica de aplasia de células vermelhas. Pode ser medicamentosa, você tomou um remédio e fez aplasia de células vermelhas. Quem faz isso às vezes é HPN, hidrocefalia, que tem hidrocefalia de pressão normal. HPN é a hemoglobinúria paroxística noturna, também conhecida como doença de Markafava-Micheli. Então a HPN, a hemoglobinúria paroxística noturna, pode se apresentar com tromboses ou com aplasia, pancito, anemia e tal. Então assim, o que eu vejo nesse paciente é essa anemia importante, que eu vou ficar perda, não teve esterilização explícita, hemólise, não há uma icterícia para um grau de hemólise dessa magnitude que eu esperaria, então eu vou trabalhar em cima de um problema a princípio de produção. Cuidado que às vezes ele disse que não tinha alteração de melena, às vezes o cara está tendo melena e ninguém está vendo, viu? Aí é lenha, certo? Que aí você passa batido, quando vê na evolução, o cara tá um cocô lá, alguém limpa a fralda do vovô, e aí quando vê, pô, tem aqui melena e tal, você diz, então é perda, você estava viajando na maionese, você trabalha em cima de perda. Mas esse é um ponto, deu para entender? Aí você vai dizer o seguinte, tá, anemia de causa medular. Então a gente vai estar transitando, a prova contrário, é uma doença hematológica. Veja que eu estou entrando de cima para baixo. Eu posso ter uma doença hematológica e descobrir que é uma tuberculose dentro da medula. Entendeu o que eu quero dizer? Mas não vai mudar que a sede do problema está sendo o sistema hematológico. A minha entrada está sendo via hemato. Se eu chegasse em casa e fosse ler alguma coisa desse paciente, o que é que eu leria? Eu pegaria o Williams e leria anemia. Deu para entender? E ali eu descobriria a doença dele está dentro daquele capítulo. Eu posso não saber